Olá, bem-vindo ao canal da Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro de Jardim Maristela, na zona sul de São Paulo. Nós queremos te convidar para uma série de estudos e hoje nós iniciaremos pelo capítulo 31 de Provérbios. A paz do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre Provérbios 31, a primeira parte, que fala sobre a mãe do rei Lemuel. Exatamente, nós convidamos você, se possível for, esteja com a sua Bíblia Sagrada em mãos, assim você poderá nos acompanhar melhor e destacar também algum versículo importante que nós vamos discorrer aqui nesse estudo de hoje. Esse capítulo 31, ele subdivide em duas partes, e a primeira parte começa da seguinte forma: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Esse é o versículo 1. E logo na sequência, ela, preocupada com o seu filho, ela faz algumas perguntas, né, que mais adiante ela vai explicar. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Esse é o começo desse capítulo 31. Então, primeiro versículo, novamente, a mãe se referindo ao seu filho. O segundo versículo, ela fazendo algumas perguntas que ela vai explicar adiante. E ela já coloca a primeira consideração aqui, para que ele não deixasse com que as mulheres pudessem prejudicar toda a sua carreira, né? Pois trata-se aqui de um rei. No primeiro versículo chama atenção, porque fala que são palavras do rei Lemuel referente à sua mãe, conselhos que ele havia recebido da sua mãe, que ele guardou. Então nós vemos que a mãe do rei Lemuel, ela era uma mãe conselheira. E no segundo versículo, ela cita ele, né, ele relatando como filho dos meus votos. Então, era uma mulher dedicada a Deus, tanto que o nome do Lemuel, do rei Lemuel, é consagrado a Deus. Então, ela era uma mulher de fé que consagrou seu filho a Deus, assim como Ana também consagrou Samuel a Deus. Exatamente. Então, a gente já pode, nesse início do capítulo 31, entender que é muito importante que os pais, me refiro tanto ao pai quanto à mãe, dedicar tempo de qualidade para instruir os seus filhos, aconselhá-los. Esse capítulo é diferente da maioria dos capítulos de Provérbios, em que Salomão traz à tona os ensinamentos do seu pai. Esse, em especial, está nos mostrando aqui uma mulher extremamente sábia que estava se preocupando, né, com o seu filho, que estava exercendo uma alta patente. Então, são ensinamentos que a gente não pode deixar passar desapercebido, tá bom? Sim, enfatizando também o versículo 3, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destroem os reis. Então, ela era uma mulher que se preocupava com as companhias do seu filho, né, com as influências que ele tinha, né, naquele período. Então, ela era preocupada com o seu filho em todos os aspectos, preocupada em criá-lo e que ele fosse realmente um homem de fé, um homem de princípios. Então, é isso que nós, mães, temos que fazer com nossos filhos, ensinar os princípios, para que eles tenham uma base sólida e não se deixem influenciar pelas más companhias, como diz o Salmo, né? Exatamente. Indo para o versículo de número 4, aqui ela já entra no ponto mais delicado dessa primeira parte que nós estamos estudando. Veja, o versículo 4 diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então, ela traz à tona aqui a preocupação de que ele pudesse se envolver com as más companhias, até porque no exercício de sua função, né, com certeza ele teria que se reunir com pessoas do seu nível, de outras nações, ou talvez do mesmo povo. Todavia, é o que a Bíblia também nos adverte, que as más conversações corrompem os bons costumes. E ela está trazendo
à tona a questão do vinho e da bebida forte, justamente porque nós vamos entender que o efeito dessas bebidas faz com que a pessoa, ela infelizmente venha perder a sensibilidade, o senso, o juízo e muitas outras coisas mais que veremos logo a seguir. Sim, e nós sabemos que na sociedade que a gente vive, hoje em dia, infelizmente, a bebida alcoólica, ela tem seus efeitos muito danosos para a família em si, porque uma pessoa sob efeito do álcool, ela está propensa a ser violenta, né? Nós vemos muito casos de violência doméstica aí nas mídias, e também a pessoa pode provocar acidentes de trânsito. Então, a bebida ela tem esse efeito, né, de tirar a pessoa da sobriedade e fazer com que a pessoa pratique atos criminosos até. Né? Exato. Veja o versículo 5, diz, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Novamente, em se tratando de um rei, ele tinha autoridade para beneficiar os menos favorecidos, e é o que a gente espera das autoridades constituídas, né? E a gente deve também ponderar aqui que esta palavra se aplica a todos nós. Por exemplo, um pai de família, uma mãe, já por Deus também foram constituídos como autoridades. E, consequentemente, nós precisamos ter razão e juízo para poder tomar as decisões corretamente. Pessoa que deixa se levar pela bebida, infelizmente, ela acaba prejudicando os outros, né? Agora, nos tempos de hoje, nós temos outros agravantes, além da bebida forte, do álcool, do vinho, nós temos as drogas, né? Que naquela época não tem registros na Bíblia Sagrada. Todavia, a gente sabe quais são os danos que as drogas também causam no indivíduo e, consequentemente, na sua família e até na sociedade. Então, qual que é o objetivo desse estudo? É justamente a gente procurar, à luz da palavra de Deus, entender que as más companhias, às vezes sentados à roda de uma mesa, com colegas de trabalho, independentemente da sua profissão, do nível hierárquico, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser atraídos para consumir justamente essas bebidas que são ilícitas. Tudo começa com uma dose, com um copo, com um simples, aparentemente simples cigarro, e daqui a pouco, como se tratam de produtos viciantes, a pessoa perde controle completamente. Sim, e como eu sou da área da saúde, é importante também falar sobre os danos que a bebida alcoólica e outras substâncias químicas pode causar na saúde da pessoa, como, por exemplo, causar uma cirrose hepática, fazendo com que a pessoa até se submeta a um transplante do fígado, pode causar doenças cardiovasculares e também pode levar à depressão, porque no primeiro momento causa euforia, mas aí depois a pessoa acaba entrando em depressão. Então, além de tudo, causa sérios danos à saúde, também como câncer, podendo levar a pessoa à morte. Exato. Agora, vamos seguir nos versículos que ainda fazem parte desse estudo. Nós vamos para o versículo 8 agora, que faz parte do contexto, né? O 8 diz assim, imagine a mãe de Lemuel falando a ele, olha, filho, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. A preocupação dela, ela exemplifica aqui, mas ela está preocupada com os menos favorecidos, né? Aqueles que realmente precisam da intervenção do poder público para ajudar. Quer seja uma pessoa que tem uma deficiência audiovisual, auditiva, ou de locomoção, seja lá o que for. Né? Então, a mãe está trazendo essas instruções. Ela está pedindo para ele ser voz aos que não podem falar. Exato. O versículo 9 também complementa esse raciocínio.
Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Ou seja, é o que a gente espera de um governante ou de uma pessoa que esteja como autoridade constituída por Deus, né? Infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo, nós vemos que não é esta a prática. Por que não é esta a prática? Lamentavelmente, que nós estamos diante de pessoas que estão sendo envolvidas, corrompidas e, consequentemente, são presa fácil para o inimigo, né? E quando o inimigo ele consegue conquistar essas pessoas novamente pela primeira taça, o primeiro copo de bebida alcoólica, bebidas misturadas, destiladas, como dizemos aqui, a questão de nicotina ou outras drogas ilícitas, tudo isso começa de pouco e a pessoa vai viciando, né? Tanto é verdade que o versículo de número 10 desse capítulo 31, 10 não, me refiro ao 9, o 10 vai ser parte do outro estudo. O 9 diz: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Esse versículo que você já tinha lido, não é? Sim. A gente vai compartilhar um outro texto bíblico também dentro do livro de Provérbios. Agora vamos retornar para o capítulo 23, só para a gente entender um pouco mais a preocupação que esta mãe tinha para com seu filho. O capítulo é longo, nós não vamos ler todos os versículos, é óbvio, mas o versículo de número 29, ele traz aqui algumas perguntas provocativas, né? Imagine uma pessoa que, infelizmente, acabou se viciando na bebida, nas drogas. Essa pessoa, infelizmente, ela vai passar a sofrer as consequências do seu vício. E o versículo 29 começa com algumas perguntas. Para quem são os ais? Ais de dor. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Então, aqui são perguntas provocativas que, nos versículos seguintes, nós vamos nos aprofundar dentro desse mesmo contexto das instruções da mãe do rei Lemuel. Aí o versículo 30 responde para quem são esses ais. Exato. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, pessoas que se demoram perto do vinho, que é uma dose, depois outra, e como se não bastasse o vinho, faz uso de outras bebidas, né, misturadas, bebidas destiladas, que tem um teor de álcool mais alto ainda. Exato. A gente, lendo o versículo seguinte, que faz parte, novamente, do contexto, aqui a instrução é: não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, na taça, e se escoa suavemente. Esses versículos aqui que lemos do capítulo 23, ele retrata exatamente aquela experiência que uma pessoa de bem acaba se reunindo no trabalho, com outros colegas para poder decidir e avaliar algum projeto, e daqui a pouco essas pessoas que já estão viciadas acabam oferecendo esse tipo de bebida. E como você está ali na roda, né, se você não tiver o temor de Deus e a direção do Espírito Santo, você, infelizmente, vai ceder. Vai ceder. E daí nós podemos utilizar vários outros conselhos bíblicos, que devemos, por exemplo, fugir da aparência do mal. Mas, sobretudo, me lembro agora do Salmo 1, né? O Salmo 1, que para não errar eu vou ler,
ele traz advertência exatamente sobre as más companhias. Se você seguramente deve se lembrar. Olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, quer seja por uma amizade, quer seja por questões de trabalho, negócio, porque essas pessoas podem oferecer, e aí começa o vício. Em qualquer situação, tudo começa por um convite. Olha, você não quer tomar uma dose? Não tem problema nenhum a dose. Você não quer fumar um cigarro? Não tem problema nenhum um cigarro. Sim. Só que é uma porta de entrada para um vício maior, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Perfeitamente. Com quem nós estamos nos relacionando, né? Veja, nós lemos aqui nesse capítulo 23 de Provérbios, o versículo 29, né, citando aqui os olhos vermelhos, que você sabe muito bem que é uma das evidências de alguém que, né, bebeu ou ingeriu bebidas alcoólicas. É claro que há suas exceções, como, por exemplo, alguma irritabilidade, que não vem ao caso, né? Mas a evidência de quem bebe começa pelos olhos, né? Depois nós lemos também o versículo 30, sobre aqueles que demoram perto do vinho. Sim. Ou seja, está sendo atraído a consumir, e aí a necessidade de a gente resistir, né? A bebida forte. E quando fala também, quando o vinho ele escoa suavemente pela taça, também é uma ilustração de que essas bebidas, num primeiro momento, pode até parecer inofensivas, que não trarão nenhuma consequência. Mas, novamente, nós temos aí as leis de trânsito, por exemplo, que nos proíbem para o nosso próprio bem, né? Não é permitido uma pessoa consumir álcool e depois dirigir. Sim, sim, porque a pessoa ela acaba perdendo realmente a sobriedade, podendo causar um acidente ou até matar alguma pessoa, né? O que a gente vê hoje, né, infelizmente, na televisão. Então, a bebida ela tem esse poder, né? Exato. Tem um versículo 32 e 33 que eu vou ler na sequência, para depois a gente comentar. Veja, essas pessoas que se deixam levar pela bebida, diz que o seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Basilisco é um tipo de lagarto que se assemelha à serpente, à víbora, tanto quanto venenoso, né? O 33 diz, os teus olhos, olhos de quem? De quem se embriagou. Sim. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Sim, porque uma pessoa alcoolizada, às vezes a pessoa, quando ela está sóbria, ela pode ser até uma pessoa reservada, tímida, e quando ela toma, né, a bebida, ela se presta esse papel de olhar para outras mulheres, abrir uma porta de entrada para o adultério, ou como fala aqui, falar perversidades, né, palavras de baixo calão. Então, tudo isso é ocasionado pela bebida alcoólica, né? Então fica esse alerta. E vale ressaltar que essas instruções nós estamos aqui trazendo para o lado masculino, porque foram instruções que a mãe do rei Lemuel passou a ele. Sim. Desta vez, agora, no capítulo 23, já são instruções que Davi, né, passou ao seu filho Salomão. Então, o que acontece? A bebida, ela pode trazer danos a qualquer um que venha beber, tanto homem ou mulher, né? O timbre da voz se altera, infelizmente, essas pessoas, quando deixam se levar
podem ter um efeito colateral danoso, inclusive quando chega em casa com violência doméstica. Nós temos aí os índices alarmantes de feminicídio e de outras coisas mais, inclusive de acidentes de trânsito, Sim. que não poucas vezes a gente se depara na imprensa de fulano que bebeu e daqui a pouco tomou a direção do carro e atropelou, e infelizmente tirou a vida de um cidadão, uma cidadã inocente, né? E depois vem as consequências. Mas veja, os versículos seguintes, 34 e 35, né, eu vou até colocar na tela aqui, o versículo 34 desse capítulo 23 diz: essas pessoas que bebem, serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E é o que a gente tem visto, por exemplo, com certeza você já se deparou com essa cena muito triste, de você estar transitando pelas ruas, a pé ou de carro, e se deparar com uma pessoa caída ao chão, na calçada, nas vielas. Aqui, o exemplo que ela está dando é que essa pessoa estaria adormecida, dormindo no meio do mar, na areia da praia, sob o topo do mastro, ou em qualquer outro lugar, porque a pessoa vai, ela bebe, perde o controle, daqui a pouco sai andando, cambaleando, e chega até certo ponto. E daqui a pouco ela fica lá, pernoita lá, e ela não sente a diferença entre frio e calor. Sim, a pessoa Né? acaba perdendo a dignidade. Né? Totalmente, totalmente. Então, novamente, essa palavra que nós estamos estudando, uma palavra bíblica, é uma palavra de instrução. Talvez você tenha conhecidos que estejam vivenciando essa situação, que por N circunstâncias, talvez por uma frustração, por uma angústia, os problemas mais diversos, né? Pode ter levado essa pessoa ao vício do álcool ou das drogas. Então, o que é que nós estamos aqui fazendo? Estudando a palavra de Deus, para que a gente possa ter a instrução correta para orar ao Senhor, para que o Senhor possa libertar esta pessoa do vício. Porque o que acontece? A gente vai se deparar aqui com o versículo 35, é o último versículo do capítulo 23, que ele é muito importante também. Ele diz assim: espancaram-me, está se referindo à pessoa que bebeu, se embriagou e caiu no chão, ou até chegou em casa e teve uma briga, enfim. Veja, espancaram-me e não me doeu. Perdeu a sensibilidade. Sim. Perdeu completamente. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar? Ou seja, quando a pessoa acorda daquela triste realidade, já ali amargurada, frustrada, porque ela sabe, apesar do seu inconsciente ali, ela ter dormido, ter apagado, mas ela sabe que ela fez algo errado, né? Ela não vai se lembrar do todo, mas ela vai se lembrar que fez algo errado, que bebeu, que se drogou, etc. O final do versículo é a parte mais triste, é o que demonstra aqui o vício, que diz: ainda tornarei a buscá-la outra vez, buscá-la a bebida, neste caso aqui, outra vez, porque não aconteceu nada. Sim. Olha aí. O problema do vício é esse, né? Porque acaba o efeito e o próprio organismo acaba pedindo que a pessoa repita, né? Exato. Então, aí que está o perigo, né? A gente precisa sempre buscar a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. E, novamente, se você tem na sua família ou algum conhecido, que certamente todos nós temos, né? Pessoas nessas circunstâncias,
Não cabe a nós julgar de forma alguma, mas sim orar a Deus, pedir ao Senhor em favor desta vida, desta alma, para que ela possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ela possa conhecer ao Senhor Jesus Cristo de fato e de direito, porque somente Jesus pode libertar dessa situação, somente Jesus, né? Então, veja, o que me chama mais atenção no estudo dessa primeira parte do capítulo 31 é a parte preventiva. Sim. Que essa mãe está trazendo à tona. Ela deixa importantes lições para nós mães, né? Ela foi uma mãe que consagrou seu filho a Deus, ela foi uma mãe conselheira, então que nós possamos ser também, né, como a mãe do rei Lemuel, aconselharmos nossos filhos, consagrá-los a Deus, para que eles cresçam e sejam homens de bem, né? Homens que tenham temor à palavra de Deus, né? Que com certeza isso vai livrá-los de muitos prejuízos. Então, a parte preventiva ela é de fundamental importância, porque se nós tratarmos dessa forma, com certeza essas instruções serão de grande valia no presente e no futuro. Agora, se a gente não trabalhar de forma preventiva, o risco, ou ainda no plural, os riscos serão maiores, porque a Bíblia já diz claramente, as más conversações, eu estou repetindo esse versículo porque ele é importante, as más conversações corrompem os bons costumes, né? A questão de beber ou não beber, é claro que isso em muitas situações, não diz respeito ao caráter da pessoa, à moral da pessoa. Podem sim ser pessoas de bem, do bem, pessoas trabalhadoras, mas deixou-se levar por este vício. Então, este vício vai, infelizmente, prejudicá-la, vai afastar essa pessoa dos caminhos do Senhor. Poderá trazer danos, como nós já falamos, para o relacionamento familiar. Poderá trazer danos para com a sociedade. Porque, é claro, que mesmo a pessoa que está nessa circunstância, quando ela vai beber, ela vai ali, entre aspas, inclusive a própria mãe de Lemuel, ela traz aqui algo no que eu vou apontar. A pessoa que vai lá beber, talvez ela foi enganada, dizendo, olha, se você beber, você vai esquecer dos problemas, você vai descansar um pouquinho, você vai tirar isso da sua memória, você vai relaxar um pouco, né? E a mãe de Lemuel traz isso nos versículos 6 e 7, que depois você pode ler em casa, né? Mas essa pessoa, quando sai para beber, ou até bebe em casa, ou socialmente, como eles dizem, ela não bebe, falando, olha, eu vou beber e agora eu vou sair, vou causar um estrago, vou causar um acidente, eu vou brigar dentro de casa. Não, com certeza essa pessoa não pensa nisso. Só que ela se esquece que a bebida vai tirar a sensibilidade dela, vai tirar o senso de direção dela, vai tirar a razão dela. Então, é melhor evitar. É melhor evitar, porque as consequências, infelizmente, poderão ser desastrosas, não é? Então, nós estamos indo para o final desse estudo, e que você possa realmente interceder, assim como a gente também, por aqueles que, infelizmente, deixaram se levar por qualquer tipo de vício, que ele é destrutivo. Isso, que nós, como mães, avós, possamos ser que nem a mãe do rei Lemuel, orientar os nossos filhos, os nossos netos, para que eles possam ter uma base sólida familiar, para que eles não se deixem influenciar por pessoas que, de alguma maneira, podem prejudicar, né, as suas vidas. E que seja o contrário, que os nossos filhos, que a nossa geração, ela possa influenciar as pessoas para andar conforme a palavra de Deus, para poder
evitar certos danos, né, sérios danos que podem ser causados ao longo da vida. Exato. Eu finalizo aqui deixando um último versículo que está também em Provérbios, capítulo 20. O primeiro versículo, inclusive, vou deixar na tela. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, novamente, o nosso desejo é que a gente busque a sabedoria através da palavra de Deus. Amém. E, é claro, nós desejamos que possamos estar desfrutando da paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, porque desfrutando dessa paz, nós não vamos ser vítimas do inimigo para essas causas destrutivas. É isso aí, agradecemos. Se você acha que é importante enviar para alguém, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e até a próxima. Voltaremos com a segunda parte, né, do livro de Provérbios, capítulo 31, falando sobre a mulher sábia. Exato. Deus abençoe. Deus abençoe.